Olá, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor abençoe você e a tua família. Mais uma vez, estamos aqui, para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. E o assunto de hoje, que nós vamos estudar um pouco, fala sobre um assunto muito importante para esses últimos dias. Bastante pessoas têm dúvida do que de fato é a Igreja de Deus. Muitos acreditam que seja uma instituição em si, não é? Já uma outra parte creem que qualquer igreja, qualquer lugar é a igreja de Deus. Basta falar em Deus, ali é a igreja de Deus. Mas hoje nós vamos estudar um assunto bastante importante. E eu quero convidar você que está me ouvindo ou me vendo para nós entendermos esse assunto muito importante. O remanescente povo de Deus. Quem é o remanescente? Logo você sabe que remanescente significa o resto, a sobra, não é? Povo de Deus. Você sabe a situação que está o mundo religioso atualmente. E isso seria um dos sinais que seria visto no mundo antes da volta de Cristo. Mas antes de começarmos o nosso estudo propriamente dito, eu quero convidar você a orar ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Nesse momento, ó Deus, iremos abrir a tua santa palavra. Que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender aquilo que nós vamos ler e ouvir segundo a tua vontade. Abençoe, meu Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos ouvindo ou nos vendo nesse momento. Que teus santos anjos nos ajude, nos auxiliem nessa importante obra da pregação do teu verdadeiro evangelho. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meus queridos, eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 12, e eu acredito bem que você já conhece esse texto. Capítulo 12, o versículo 17. Aqui nós vemos uma citação bastante importante para nós, principalmente nos últimos dias que nós estamos vivendo. No verso 17 do capítulo 12 de Apocalipse diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Em outras traduções diz, o restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Satanás, ele está irado, não é, com a mulher, ele está irado com a igreja, mas ele faz guerra contra o restante da sua semente, da sua descendência. Em outras traduções também fala com o remanescente, Como eu falei no início, remanescente é a sobra, é o resto de um grupo maior que existia, certo? Então, meus queridos, no livro Atos dos Apóstolos, na página 12, diz assim: a igreja é a fortaleza de Deus, a cidade de refúgio que ele mantém no mundo revoltado. Qualquer infidelidade da igreja é traição para com aquele que comprou a humanidade com o sangue do seu Filho unigênito. Almas fiéis, preste bem atenção, almas fiéis, ou seja, pessoas fiéis, constitui desde o princípio, a igreja sobre a terra. Em cada era teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Veja, almas fiéis, pessoas fiéis ao Senhor, constituem a igreja de Deus na terra. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência, e ao serem chamadas para depor a armadura, outros empreenderam a tarefa. Ou seja, muitos desses servos de Deus do passado já faleceram, já dormem no pó da terra. Então, morreram por conta da fidelidade ao Senhor.
Então outros ocuparam seu lugar. De que forma? Aceitando a Cristo e dando continuidade na fidelidade à sua palavra. No capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 2, fala assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. E no capítulo 10, verso 22 de Isaías, diz algo interessante. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o remanescente dele que se converterá. Olha aí, uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Transbordando em justiça. E em Romanos, no capítulo 9, o verso 27, lá diz uma citação muito conhecida, né? Dele clama Isaías: ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Meus amados, esse assunto ele é muito importante nós compreendermos. Por quê? Porque isso faz toda a diferença em nossa vida. Toda a diferença. Nós não vamos crescer na espiritualidade enquanto nós não compreendermos de fato a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade do Senhor. E detalhe, viver aquilo que o Senhor requer de nós. Porque nós estamos vivendo de fato nos últimos dias da história dessa terra. E como será antes, como será quando Cristo estiver próximo de voltar? Na sua volta, estará nós preparados? Jeremias, no capítulo 31, verso 35 a 37, diz algo interessante para nós. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças, de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser remidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra, cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Amados, se nós não compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida nesse tempo, nós vamos estar como se fosse patinando no gelo. No capítulo 13 de Atos, o verso 46, diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno a vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Irmãos, nós vamos compreender que o povo de Deus, a nação de Israel, eles tiveram um tempo de graça. Um tempo de graça. E esse tempo de graça foi cerca de 490 anos. Não é? 490 anos. Nós vamos ver algo interessante. Daniel, no capítulo 9, o verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Veja, o tempo de graça ele foi do ano 457, não é? Antes de Cristo até o ano 34. Então, das 70 semanas que foram determinadas ou tiradas ou separadas das 2.300 tardes e manhãs, que é uma das maiores profecias, né, da palavra de Deus, né, das 2.300 anos, né,
dela foi extraído 70 semanas, ou 490 dias, que em profecia requer 490 anos, que começou do ano 457 antes de Jesus Cristo e foi até o ano 34 após Cristo, não é após Cristo. Então, e detalhe, no ano 34 foi quando o servo de Deus chamado Estevão, ele foi morto, ele foi apedrejado. Então, naquele mesmo ano, findou-se a oportunidade de graça para o povo de Israel como nação, como nação. Então, naquele momento, na morte de Estevão, Israel ele deixou de ser de fato, o povo escolhido de Deus, como nação, como nação. Então, no ano 27 foi o batismo de Cristo, no ano 31 foi a morte de Jesus. Na morte de Cristo, o povo de Israel ele perdeu o direito de nação como povo de Deus. Ele perdeu o direito no ano 31. E no ano 34, com a morte de Estevão, findando então os 490 anos de oportunidade de graça, para que o povo de Israel voltasse para o Senhor e se arrependesse dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas maldades, se arrependesse do seu orgulho, da sua altivez, da sua prepotência. Então, no ano 34, acabou essa oportunidade de graça para o povo de Israel voltar para Deus como nação, no ano 34, justamente no ano da morte de Estevão, E eu acredito que você já leu, se não leu, mas leiam essa história, mostrando então o momento que Estevão, ele faz um discurso, ele cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso, ele conta a história, a trajetória do povo de Deus até chegar o momento em que o povo de Deus matou o próprio Cristo, Então você percebe aí a cegueira espiritual. Estavam esperando Jesus, não reconheceram a vinda do Messias, perseguiram, caluniaram e chegou ao ponto de matar o próprio Salvador. Então veja que aqueles líderes a qual estavam, detalhe, líderes religiosos, líderes da Igreja de Deus naquela época, mataram o próprio Cristo. E depois, no ano 34, mataram também Estevão. Estevão era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, aquele homem era um servo do Senhor. Então, os líderes, com ódio, ringindo os dentes, eles pegaram pedras e apedrejaram Estevão. E Estevão dormiu em Cristo, ele morreu sendo fiel ao Senhor. E o rosto de Estevão brilhava como a luz do sol. E eles viram aquilo. Só que aqueles líderes, eles estavam possuídos de demônios. Porque não era o Espírito Santo que estava neles. Porque eles estavam fazendo algo contrário à vontade do Senhor. E quando Estevão, antes de morrer, ele vê então Jesus em pé. Quando Cristo se coloca em pé, é porque é um momento de juízo. Quando Cristo colocou-se em pé, justamente quando Estevão viu, ele disse que estava vendo Jesus à direita de Deus Pai. Então Jesus colocando-se em pé, ali mostra mais uma vez que a nação de Israel, o povo do Senhor naquela época, findou então a oportunidade de graça para que o povo se arrependesse como nação e voltasse para os braços do Senhor. Louvado seja Deus, porque isso Deus nos mostra para que a história não venha acontecer com você e nem comigo. A história ela está a se repetir, mas você e eu não precisamos fazer parte da história no sentido negativo, mas no sentido positivo. Nós temos que ser pessoas fiéis ao Senhor, pessoas fiéis a Deus, como foi Estevão, como foi João Batista, como foi Elias, como foi Enoque e outros filhos e filhas de Deus no passado. Mas, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês. Na morte de Cristo,
A nação de Israel perdeu o direito como nação de povo de Deus. No ano 34, na morte de Estevão, findando os 490 anos de oportunidade de graça para o povo de Israel, eles deixaram de fato de ser o povo de Deus, né? Deixaram de fato de ser o servo de Deus. Então, nós vemos algo importante nessa mensagem. Será que isso não está acontecendo conosco também? Será que o momento que nós estamos vivendo, será que nós não estamos pisando nas verdades do Senhor? Será que Deus então não irá acontecer de passar de novo essa oportunidade que nós estamos tendo de seguir ao Senhor, de ser fiel a Ele, não é? Essa oportunidade que Ele nos está nos dando, com uma oportunidade de graça, nós estamos vivendo nesse momento especial, o momento a qual o Senhor está nos chamando para ter de fato um verdadeiro arrependimento e uma conversão genuína. Caso contrário, o nosso fim será o mesmo fim daqueles líderes religiosos do passado. Meus amados, é muito sério esse assunto. Em Mateus 23, o verso 37 a 38, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Justamente o que eles fizeram com Estevão, justamente o que eles fizeram com Jesus. Eles espancaram, crucificaram o próprio Cristo. Quantas vezes quis eu, Deus falando, ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Olha, Deus como um Deus de amor, um Deus que nos ama, e Ele quer nos guardar, Ele quer nos proteger. Proteger de quê? Das garras do inimigo, proteger daquilo que não agrada a Deus. Quantas vezes Deus fala, eu quis proteger vocês como a galinha protege os seus filhos debaixo das suas asas, e tu não o quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Deserta de quê, meus irmãos? Deserta de quê? Da presença de Deus. Deserta do Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento, já na morte de Cristo, ali o Espírito Santo de Deus não estava mais atuando no meio daquele povo ímpio, daquele povo que vivia no pecado. Então veja, a história ela está se repetindo em nosso meio. Uma pergunta e para refletirmos. Será que o Espírito Santo de Deus está atuando em muitas de nossas igrejas? Olha a maneira como estamos os nossos cultos, olha a maneira como está sendo feita as reuniões, os trabalhos que é feito, olha a maneira como os louvores que são entoados, dizendo que é para Deus. Será que Ele se agrada de tudo que está acontecendo hoje em nosso meio? É para nós refletirmos. Será que nós não estamos seguindo os passos de Israel em sua apostasia? Apostasia é abandono da verdade. Quantos irmãos que dizem ser adventistas do sétimo dia não estão pisando no sábado? O sábado praticamente não existe mais. As pessoas, elas estão comprando, elas estão vendendo, elas estão negociando, elas estão cuidando dos seus negócios no santo dia do Senhor. A pergunta é, será que isso agrada a Deus? Veja, o que nós lemos agora, nós lemos em Mateus 23, 37 a 38, quantas vezes o Senhor tem nos enviado mensageiros para nos advertir, para nos orientar sobre a vontade de Deus para esse tempo, e quantos de nós não estamos matando esses homens, essas mulheres que Deus usa para levar a sua mensagem? Mas matando como? Difamando, caluniando essas pessoas, inventando histórias contra a vida dessas pessoas que não existe. Veja, a situação ela está a se repetir. Ela está a se repetir.
Então, meus amados, isso é muito sério, nós temos que compreender isso. No livro Desejar de Todas as Nações, na página 291, o primeiro passo, veja, o primeiro passo devia ser dado agora na organização da igreja, que após a partida de Jesus, o devia representar na terra. Não tinham à sua disposição nenhum custoso templo, mas o Salvador conduziu os discípulos ao retiro que amava, e no espírito dos mesmos ficaram para sempre ligados os sagrados incidentes daquele dia com a beleza das montanhas, do vale e do mar. Então, depois, os discípulos, guiados pelo Espírito Santo, eles continuaram, daí em diante, fazer a obra que o grande mestre tinha ensinado. Então, veja, meus amados, no livro também, Desejar Toda a Nação, na página 620, ela diz assim: mas Israel, como nação, divorciara-se de Deus. Israel como nação, então foi separada, foi divorciada de Deus. Os ramos naturais da oliveira foram quebrados, olha aí, foram tirados, separados, foram quebrados. Olhando pela última vez para o interior do templo, Jesus disse em uma lamentação, ele disse assim: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que venha em nome do Senhor. Veja, até então, ele chamara o templo a casa de seu pai. Mas agora, ao sair o Filho de Deus de entre aquelas paredes, a presença de Deus seria para sempre retirada do templo, construído para a sua glória. Daí em diante, as suas cerimônias seriam destituídas de sentido, uma zombaria os seus cultos. Qual é a situação que nós estamos hoje? Como está sendo nossos cultos? Será que está sendo destituída de sentido, uma zombaria? Você sabe a situação da sua igreja local. Pare bem e pense. Eu não estou aqui condenando ninguém, mas eu estou aqui enviado por Deus para advertir você, minha querida irmã, meu querido irmão, meu amigo que aqui está me ouvindo ou me vendo nesse momento. Será que a situação que nós estamos vivendo hoje é do agrado de Deus? Será que Deus está se agradando com aquilo que eu estou fazendo, falando, ouvindo, comendo, enfim? Será que essa é a vontade? Será que esse é o ideal, é o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida? Meus queridos irmãos, nós temos que ter humildade para aceitar o assim diz o Senhor. A verdade, ela dói, mas ela liberta. A verdade, ela dói. De início, a repreensão ninguém aceita, ninguém acha bom, mas com o tempo nós vamos entender que é só um pai de amor nos querendo bem. O Senhor, ele não nos diz não pelo simples fato de querer nos contrariar, mas ele diz não. Cada não do Senhor refere-se ao amor dele para conosco. Quando ele disse, meu filho, não matarás, é porque ele não quer que nós façamos mal para ninguém, mas também que ninguém faça mal para nós. Quando ele disse, meu filho, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele está querendo dizer, meus amados irmãos, que nesse dia é um dia especial, é um dia santo, abençoado, aliás, é o único dia na semana que ele é abençoado e ele é santificado. Todos os dias são bons também. Todos os dias foram criados por Deus, mas existe o sétimo dia, que é o sábado. Talvez você, meu querido irmão ou irmã adventista, talvez você não passou por um estudo desse. Talvez você foi batizado sem nem compreender a essência da guarda do sábado. Então eu não vou entrar muito em detalhe em relação à guarda do sábado, mas pode ser que eu faça um outro estudo sobre esse assunto. Então, mas o sábado ele é muito importante. Nós não somos salvos pelas obras, mas a falta dela nos condena. Nós não somos salvos, mas a falta delas nos condena, porque é uma evidência de quem tem Cristo.
Então isso mostra, pense bem, isto mostra o quê? A situação. Então, se toda a igreja praticamente não está seguindo a vontade do Senhor nesse tempo, significa o quê? Que o Espírito Santo está atuando nessas pessoas? De maneira nenhuma. O Espírito Santo de Deus, quando ele está em uma pessoa, aquela pessoa é levada a fazer a vontade de Deus e não ao contrário. E não ao contrário. Tenhamos muito cuidado com aqueles que dizem Senhor, Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, de fato faz a vontade de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Meus amados, quando Caifás rasgou as suas vestes, esse ato significou o lugar que, com Deus, os judeus ocupariam. Que lugar é esse? Separado. Separado. Daí em diante, como nação, o povo outrora favorecido por Deus estava se separando dele e se tornando rapidamente um povo rejeitado por Deus. A história se repete, meus amados. A história está a se repetir. Isso aconteceu no passado. Isso aconteceu no passado. Quando sobre a cruz Cristo exclamou, está consumado, e o véu do templo se rasgou em dois, o santo vigia declarou que o povo judeu rejeitara aquele que era o protótipo de todos os seus tipos, a substância de todas as suas sombras. Israel se divorciara de Deus. Meus amados, Israel se divorciara de Deus. Quando Cristo faleceu, Israel se divorciara de Deus. Bem podia então Caifás rasgar as suas vestes oficiais, que indicavam pretender ele ser representante do grande sumo sacerdote, pois não mais tinham elas qualquer significação para ele ou para o povo. Bem podia o sumo sacerdote rasgar as vestes em horror por si mesmo e pela nação. Meus amados, que história! O desejado de todas as nações, página 709. Em Marcos, no capítulo 3, o verso 13, diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e enviaram a ele. Então, ele subiu ao monte, o que eles quis, e enviaram a eles. Quando Cristo concluiu a instrução aos discípulos, reuniu os discípulos em torno de si e de si, aquele pequeno grupo, bem chegados a ele, e ajoelhando no meio deles, pondo-lhe as mãos sobre a cabeça, fez uma oração consagrando-os à sua sagrada obra. Assim foram os discípulos do Senhor ordenados para o ministério evangélico. Desejado de toda a nação, página 296. Então, aqueles homens, eles já estavam prontos pelo Senhor para fazer a obra da pregação do verdadeiro evangelho. Veja, nós sabemos que nós aceitamos isso porque foi o próprio Cristo que fez. Mas coloque-se no lugar, no tempo passado. Toda a nação, praticamente, os líderes religiosos, na sua grande maioria, estavam contra o Jesus Cristo. Diziam que ele estava sendo usado por demônios, fazia milagres, fazia todas aquelas maravilhas, era sendo usado por demônios. Imagina você no meio daquela nação, daquela grande nação, o povo de Israel. Você iria acreditar em Jesus ou nos líderes religiosos daquela época? Pense bem. Será que isso não está acontecendo hoje novamente? Será que todos os homens e mulheres que são usados por Deus para divertir o seu povo, que está seguindo uma rota errada, um caminho tortuoso, não está sendo recebendo o mesmo tratamento que Cristo ou os discípulos mesmo receberam? Será que hoje nós não estamos seguindo o mesmo passo do Israel antigo? Lembra que nós somos Israel moderno? Eclesiastes 1, verso 9 e 10 diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo
do sol. Nada há de novo. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Perceba do princípio que a história se repete. Então, tudo que já aconteceu está se repetindo novamente. Nada há novo debaixo do sol. Então, meus amados, o que muda são apenas os personagens. Os nomes das pessoas mudam, os endereços, mas a história ela está a se repetir. Veja, no grande conflito, na página 343, diz algo interessante para você e para mim. A obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança. Em todas as grandes reformas, os movimentos religiosos, os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado. E a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para nós nesse tempo. Então, os profetas daquele tempo, eles falaram muito mais para o nosso tempo do que para o próprio tempo deles. Então, meus queridos, eles falaram muito mais para nós que estamos vivendo no tempo do fim. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Entenda, separado do mundo e não igual ao mundo. Igual no sentido de fazendo o que o mundo faz, que é tudo contrário à vontade de Deus. Ou seja, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, Deus os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra da salvação. Então o Senhor escolheu um povo, os fiéis de vários lugares, de várias denominações. Então ele juntou, ele cortou ali da pedreira do mundo. Então ele, sendo usado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, para dar uma mensagem, a derradeira mensagem de salvação ao mundo. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as quais as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram convidados a este povo, confiados a este povo. Então, de serem transmitidas ao mundo. Então o Senhor nos deu uma mensagem importante. Será que nós estamos vivendo essa mensagem? Será que nós estamos transmitindo essa mensagem ao mundo? Será que nós estamos cumprindo de fato o ID do Senhor? Ou será que nós estamos apenas acomodados dentro de uma instituição e acreditando que tudo vai terminar bem? Será mesmo? Será que nós vamos ser enganados pelo inimigo? Em certo sentido, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. Atalaias, meus irmãos, atalaia. O atalaia praticamente é o vigia. Ele não fica brincando, ele fica em um posto muito importante. Ele fica ali observando qualquer ameaça, ele já adverte o povo de que algo irá acontecer. Estamos nós sendo atalaias, estando nós sendo vigias, meus amados irmãos. Será que de fato nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor requer que nós estejamos fazendo nesse tempo do fim? A eles foi confiada uma última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Ao mundo a perecer. Será que nós não estamos perecendo? Quem está precisando dessa mensagem? Será que não é principalmente nós? Quando Cristo morreu, os discípulos então receberam uma ordem do Senhor para que eles continuassem em Jerusalém até certo momento, até certo
tempo da descida do Espírito Santo sobre eles. Daí então, naquele momento, para que aquilo servia? Até o ano 34. Para que então? Porque ali eles estavam ainda pregando a mensagem de arrependimento para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, para que eles se arrependessem e voltassem para os braços de Cristo. Mas a história não termina como nós queríamos. Se o povo naquele tempo tivesse voltado para o Senhor, grandes maravilhas não tinham acontecido. Talvez eu e você nem estaríamos aqui, porque nós não teríamos nem nascido, algo maravilhoso já tinha acontecido. Meus amados, será que nós não estamos seguindo os mesmos passos do Israel moderno, do Israel antigo? Nós, como o Israel moderno? Meus irmãos, esse assunto ele é muito sério, ele é muito importante. Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós estamos fazendo e pensando que é a obra, que é a vontade de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a igreja de Deus, nós temos que ser um povo guiado pelo Espírito Santo. E o Senhor, ele não vai terminar a sua obra com menos poder do que a iniciou. Ele não vai terminar a sua obra com menos poder. Vai ser com um poder maravilhoso, um poder extraordinário. O Senhor ele vai fazer maravilhas na vida do seu povo e na vida de todas as outras pessoas que aceitarem essa mensagem. É uma mensagem de vitória, é uma mensagem de vitória contra Satanás. É uma mensagem de esperança para cada homem, cada mulher que aceita essa mensagem. Meus queridos, que tudo em nossa vida possa ser para a honra e glória de Deus. Deus ele tem um plano na nossa vida. Ele tem um plano na tua vida. Se você, eu não sei como está a tua vida nesse momento, mas saiba que o Senhor quer restaurar a tua vida. Ele quer restaurar a tua vida espiritual, a tua saúde. Ele quer restaurar a tua família. Ele quer restaurar os irmãos na fé. Meus amados, o Senhor, ele almeja algo maravilhoso para nós. Que nós possamos colocar os nossos joelhos no chão e clamar misericórdia, confessar os nossos pecados ao Senhor e pedir perdão, porque só Ele pode nos perdoar, só Ele pode nos restaurar por completo. Nós possamos, com Cristo, ser pessoas diferentes, com Cristo fazer agora as coisas certas. Meus amados, que o Senhor te abençoe. E até o segundo vídeo sobre esse assunto, o remanescente povo de Deus. Eu quero convidar você a orar. Maravilhoso Deus e eterno Salvador, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra, compreendermos um pouco melhor esse assunto. Abençoa, querido Deus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada família, Senhor, que seja restaurada, meu Pai, por completo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo habite no coração de cada filho e filha do Senhor. Abençoa cada servo Teu nesse momento que está nos ouvindo, que está nos vendo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.